Olá, olá, e aí, tudo bem com vocês? Futuros enxadristas, não é, professor Hugo? Isso. Aqui o professor Ronan, E aqui o professor Hugo. dando sequência às nossas aulas, né? Espero que vocês tenham gostado das últimas aulas, né? Já entramos na parte principal, que é a parte dos cheques, né? Que a gente está mostrando para vocês agora, que é o gol do futebol, né? E agora hoje nós vamos fazer alguns exercícios, né? De cheques e também aqui alguns exemplos de checkmate, tá bom? Além dos exemplos, depois vocês vão ver a parte com o Hugo ali também de alguns exercícios. Então, agora a gente vai começar aqui apresentando alguns cheques. Primeiro, vamos fazer o cheque corredor, né? Você me dá 3 peões, um rei preto e a torre branca. São exemplos de cheque-mate que ocorrem corriqueiramente. São os cheques mates que mais acontecem durante o jogo. E tem um que é o meu preferido. Daqui a pouco eu vou mostrar qual que é o meu. Pessoal, então esse aqui é o cheque-mate, né, que a gente fala mate do corredor. Numa situação que o rei está fechado aqui pelas suas próprias peças, né? Aí se o rei tivesse aqui e o peão aqui seria a mesma situação. Eu não posso fazer isso, porque senão quando eu vou dar o cheque, que é seguir nesse corredor aqui e fechar para o rei não ter fuga, se tiver nessa situação ele consegue fugir aqui. Então ele tem que estar no meio para poder ficar bloqueado pelas próprias peças. A torre sobe com um lance e ela faz o cheque que o rei fica preso pelas próprias peças, que é o mate no corredor. O que o rei pode fazer nessa situação? Aqui, continua sendo atacado. Aqui, continua sendo atacado. Então, quando você está numa situação parecida com essa, você está percebendo que o seu adversário vai aplicar um mate corredor, qual a situação? Você tem que tentar rapidamente arrumar uma saída para o seu rei aqui, ó. Abrir o seu jogo para que o rei possa sair por aqui, tentar fugir, porque certamente ele vai te aplicar o mate corredor, tá? Ele usa o corredor aqui, fazendo o cheque, mate, para você não ter como sair, ok? O peão só anda para frente, não tem como proteger aqui, você não tem outra peça. Vamos para o segundo cheque. A movimentação agora, a gente vai fazer o mate abafado. O que acontece? Você está numa situação de jogo dessa, as brancas vão mexer, tá? Então, você pode pegar, movimentar aqui, jogar o cavalo aqui. O cavalo poderia vir aqui. Não vai adiantar nada que não está atacando o rei, tá? Agora, quando você está aqui, se você lançar o cavalo 1, 2, virar fazendo L aqui, o rei está em xeque. Você não consegue fugir a esse cheque porque ele está abafado pelas próprias peças. Se não tivesse uma dessas peças aqui, ele conseguiria fugir. Ou aqui. Mas nessa condição, o rei ficou abafado pelas próprias peças. Então você dá um cheque que ele não tem como fugir dessa situação. Então, principalmente alunos iniciantes, eles acham que tem que proteger o rei com o máximo de peça possível. E a grande verdade é isso. No começo do jogo, você protege o seu rei sim. Se você puder fazer o roque para poder proteger o rei, é bacana, é interessante fazer no começo do jogo. Mas depois, durante a partida, e principalmente ao final da partida, quanto mais no centro do tabuleiro o rei estiver, mais possibilidade você vai ter de fugir. Para não acontecer isso aqui, ó, o L do cavalo, e você tomar um cheque abafado, ok? Vamos lá, mais um, professor Hugo. Qual que é agora? Duas torres brancas, o mate escadinha. Esse aqui também é um que, como disse o Hugo, acontece sempre, tá? O rei... Acontece sempre não. Não, acontece sempre que possível, né? O rei, quando você está jogando, uma das situações que você tem que procurar é levar o rei para um canto do tabuleiro. Ou para aqui,
ou para aqui. Você vai tentar jogar o rei no canto, porque enquanto o rei estiver no centro, ele vai sempre conseguir ficar fugindo dos seus ataques. Então, numa situação dessa, você já prendeu o rei aqui, ó. Ele só vai conseguir movimentar aqui, porque para descer, ele não vai poder sair dessa fileira 8. Por que ele não vai conseguir sair, Ronaldo? Porque ele está cercado aqui pela torre na fileira 7. Aí, nessa situação de jogo, para você dar um mate, você faz só o mate escadinha. Você já fechou a fileira 7, você sobe a sua torre e você fecha ele na fileira 8. Ele não tem como Escadinha fugir. que parece uma escada, né, Ronaldo? É. Aí, aqui, ele não tem como fugir, que ele não pode andar nem aqui na horizontal e nem na vertical, porque as duas já estão fechadas, as duas fileiras. Como o Hugo falou, aqui é um degrau, você está subindo aqui. Então, aqui chama mate escadinha, você nem esquece, porque faz o degrauzinho aqui. Hoje no site Apronos, eu vou passar um exercício para vocês executar justamente isso aqui, ó. Tá? Depois, daqui a pouco, vocês vão saber como é que é. Mais um cheque aí. Agora, nós vamos fazer o exercício do mate, beijo, mate, do beijo fatal. O rei, como sempre, né, encantoado aqui. Numa situação dessa aqui, você vai ter uma proteção. Você pode pegar a sua dama e trazer essa dama para colocar de frente aqui. Posso colocar aqui, professor Hugo? Pode. Então, você vai pôr a dama cara a cara com o rei. Por isso que é o beijo fatal. Porque se esse rei tentar capturar a dama, ele está entrando numa casa que está sendo atacada. Ele não pode. Se ele tentar fugir para essa casa, a dama está pegando ele. Se ele tentar fugir para essa casa, a dama também está pegando ele. E se Então, o menino colocar o rei na casa G7, Ronaldo? vamos lá. A dama na casa G7? Ah, se ele colocar aqui também é a mesma situação. Tá pego? Não, mas ele Tá pego, consegue. só que aqui ele pega a dama. Tá certo? Aqui, se ele fizer essa jogada, é um beijo fatal. Só que ele não está protegido. Se ele colocar aqui, o rei simplesmente vem e pega. Outra coisa que o aluno normalmente faz, ele pensa justamente em dar esse cheque do beijo fatal. Só que ele põe aqui, acontece o cheque. Porque aqui o peão está protegendo. Aí põe aqui, a dama pega, põe aqui, a dama pega. Ele pega e põe, faz o lance errado, ele põe aqui. Simplesmente o rei vem capturar a dama, porque ele não tem nenhuma peça protegendo e o peão aqui não atinge, que o peão anda só, né? Ele vai capturar aqui, ó, na diagonal. Beleza, Hugo? Ronaldo, põe aí de novo, por favor. Ele poderia pôr aí se tivesse um peão aqui protegendo ele, né? Isso. Porque aí, se o rei vem pegar, o peão está protegendo. Então, aí, nesse caso assim, ele poderia pôr tanto aqui como nessa. Mas, na verdade, não tendo essa aqui, não faça isso não, que é fria. Beleza? Agora é o meu cheque. Não é, não. Não é ainda não. O Hugo está fazendo ali, ó, deixando ele para o final. Tá? Agora nós vamos fazer o mate cravada, tá? Aí, nessa situação que está aqui, tá? Nessa condição de jogo, você vai dar a cravada, é isso, Hugo? O checkmate. Checkmate da cravada. É. Você pega a sua dama e coloca nessa casa aqui. Se você fizer isso, qual a situação aqui? A torre poderia tentar capturar a dama, seria o primeiro pensamento seu. Só que o que acontece? Se a torre fizer isso, ela vai deixar o rei... Ai, eu aqui mexendo no tabuleiro. Ela vai deixar o rei em condição de ataque. Ela não pode fazer isso, que é uma jogada ilegal. Então, a torre não pode mexer. O rei, se ele sair aqui, a dama continua atacando ele. Se ele sair aqui, a dama continua atacando. Se ele sair aqui, a dama continua atacando. Mas e o rei? O rei pode pegar a dama? Se ele fizer essa situação, professor Hugo, o peão está atacando ele. Então, é uma cravada por isso, porque com um lance você ataca o rei e você não deixa... Qual é a peça que está cravada, professor Ronan? Qual que é a peça que está cravada? Está cravada a torre, porque a torre não vai poder sair aqui. Muito bem. Beleza? Agora é o meu preferido. Bom, pessoal, vamos lá? Então,
Agora a gente vai fazer um exemplo aqui, né, do cheque que é o cheque pastor, mate pastor, tá certo? Eu sempre falo que eu gosto de fazer esse cheque aqui, que eu procuro fazer ele nas minhas saídas do jogo aqui. O Hugo sabe disso. Normalmente, né, sai as brancas, ela abre o espaço aqui para poder descer, sair com o bispo, sair com a sua dama. As pretas fazem uma jogada aqui às vezes parecida. E aí, você já começa a preparar o cheque pastor, que é atacar a casa F7, quando você está atacando as pretas, e a F2, quando você está atacando as brancas. Como é isso? É o peão que fica à frente do bispo da ala do rei. Então, aqui, ó, a ala do rei, ala da dama. O peão que fica à frente do bispo da ala do rei, né, especificamente na casa F7, você vai atacar ele. Se o jogador tiver experiência, como o professor Hugo tem, ele já vai espantar a sua dama aqui, que você está tentando fazer alguma coisa com ela. Mas quando é um jogador que não está habituado, às vezes ele faz um lance aqui. Ele está vendo que o problema dele, o ataque está aqui, ele mexe lá do outro lado do tabuleiro. Ele mexe com a peça que não tem, né, sentido ele mexer naquele momento. Aí eu faço o lance saindo com o bispo. Nesse momento, o jogo acaba. Está quase definido. Porque está quase que definido. Porque dependendo da jogada que esse jogador for fazer aqui agora, suponhamos que ele... Não, peraí. E se o jogador agora falar assim, vou atacar a dama dele aqui, ó. Acabou. Ele atacou a minha dama, mas o jogo já está terminado. Porque aí, nesse momento, eu venho aqui, dou um cheque no rei. E aí, o rei está sendo atacado. Se ele tentar pegar a dama, o bispo está dando a cobertura. Ele não pode entrar numa casa que está atacada, então ele não pode pegar a dama. Se ele tentar sair aqui, ele não pode. O bispo só anda na diagonal, não tem como proteger. Torre não tem como. Dama não tem como proteger. Então, fim de jogo com esse ataque. Aí, conversando aqui com o professor Hugo, eu poderia, vamos pensar uma outra possibilidade, tá? Que esse é o último cheque que nós temos para hoje aqui, como sugestão. A mesma situação de jogo, aí, só que eu também gosto de fazer ela saindo de cavalo. Eu saí de cavalo, vim aqui, o jogador adversário saiu aqui, tá? Aí eu saio com o meu aqui. Aí esse jogador resolveu pôr o rei dele, o cavalo no jogo. Eu venho com a minha peça, coloco ela aqui. Isso. Aí o jogador de cá resolveu mexer aqui tentando capturar meu peão. Nesse momento agora eu jogo o meu cavalo aqui. Quando acontece a situação, eu estou atacando a mesma casa, a casa F7. Então eu consegui fazer a jogada de ataque. Aí, como o Hugo falou, esse jogador pega e fala, não, agora eu vou sair com o meu bispo. Captura o peão dele, Ronaldo? Captura o peão. Normalmente o jogador, quando vê uma pecinha, ele fica doido. Ele veio cá, capturou um peão. Eu chego com a minha peça e ataco aqui, cheque mate novamente. Por quê? Porque o bispo só anda na diagonal, não vai pegar. O cavalo vai pular. Torre está presa. Dama não tem o que fazer. Se ele vier pegar a dama aqui, o cavalo está atacando essa casa, então não é permitido. Novamente, atacando a casa F7, que é a do peão que fica à frente do bispo, da ala do rei, você vai vencer o jogo fazendo o mate do pastor, tá? Que é o mate, um dos mais rápidos que tem, né? É isso, Hugo? É um dos mais. Agora tem um mais rápido, que é o mate do louco, Ronaldo. Eu sei, esse também eu gosto. E aí, pessoal? Vocês estavam com saudades já das aulas em que nós mexemos aqui no notebook? Porque nas últimas aulas que nós passamos para vocês aí, nós estávamos sem esse quadro. O Marcelo, nosso cameraman, já estava cobrando isso. Cadê as aulas? Cadê? Então hoje nós estamos com ela de volta aqui, tá bom? Vamos lá, do comecinho. Pode ser que alguém esteja vendo a aula hoje, né?
e não pegou lá do comecinho quando a gente estava passando, então vamos ao processo para a pessoa aprender, ó. Digita apronos.com.chess e manda o Google procurar. Aí, pessoal, vocês devem clicar nesse aqui, ó, Chessboard Editor. Algumas pessoas estão clicando aqui, ó, Chess Puzzle Editor. E isso não tem dado certo. Eles não vão cair na página que nós estamos ensinando aqui. Então, ó, clicou em Chessboard Editor. Vai aparecer essa página aqui para vocês. Aqui, ó, tá pedindo se eu quero traduzir. Eu não vou traduzir não, porque às vezes não aparece para vocês a tradução e vocês vão ficar perdidos. Então aqui, ó, em inglês mesmo, né, que é como geralmente aparece, vocês clicam aqui, ó, Position Setup. Logo após Position Setup, vocês vêm aqui, ó, Empty, que significa limpar. Aí, o que eu quero passar para vocês hoje? Hoje eu vou passar para vocês tentarem aí, no computador, dar um exercício de mate, em que vocês vão colocar, por exemplo, a primeira situação, dama, rei contra rei. Desse jeitinho aí, isso aí. Eu vou passar para vocês hoje alguns cheques mates, são chamados de cheque-mate elementares. Esse é um deles, ó. Vocês colocam o rei, a dama e o rei. Vem aqui em Legal Moves Only. Depois clica Play this position against computer. Aí vai aparecer justamente esse quadro. Aqui vocês vão fazer a jogada de tentar dar um checkmate nesse rei aqui. Ok? Belezinha? Vamos ao próximo. O próximo, pessoal, vocês em Position Setup, de novo, que sempre precisa ir no Position Setup para você mudar as peças aqui dentro. Você tira a dama e vamos colocar duas torres. Vamos colocar duas torres. Opa, é branca. Ô Marcelo, é branca. Aí. A próxima é essa aqui, pessoal, ó. O rei, duas torres contra um rei. Depois que você colocou as peças que você quer aqui dentro, legal moves only. Play disposition against computer. Aí, apareceu esse diagrama aqui. Um rei, duas torres contra um rei. Você vai tentar dar checkmate nesse rei preto. Onde você pode ser que você consiga aplicar um checkmate igual aquele que o tio Ronan mostrou para vocês, que é o checkmate da escadinha. Vamos ao próximo. Position Setup. Sempre quando você quiser colocar a peça no tabuleiro, você clica em Position Setup. Aí você vai poder colocar. Uma torre só, pessoal. Será que vocês conseguem? Uma torre só, ó. Rei e torre contra rei. Se com duas torres você achou muita facilidade, que realmente é mesmo, então agora nós vamos fazer o exercício de mate com uma torre só. Essa eu quero ver vocês conseguirem. Geralmente, eu já vou dar uma dica para vocês. A dica é, vocês têm que conseguir colocar o rei na cara do outro rei, cara a cara, com a distância de um quadrinho, é lógico.
e depois colocar a torre atacando o rei. Aí você consegue, tá? Só assim que você vai conseguir. Essa é a dica. Position Setup. Agora vamos aumentar a dificuldade. 2 bispos. Legal, Move Zone. 2 bispos, ó pessoal, nota que vocês têm que colocar um bispo na casa preta ou casa escura e um bispo na casa branca. Lembre-se disso, hein? Não pode ter 2 bispos na casa escura, por exemplo, ou 2 bispos na casa branca. Não pode, tá? Aí a partir disso, você vai tentar dar checkmate nesse rei aqui. E lembrando que o professor Ronan já falou, uma das dicas é você tem que levar esse rei para o cantinho. A próxima. Position Setup. Agora nós já começamos a chegar nos checkmates elementares mais difíceis, que são com os 2 bispos, com os 2 cavalos agora, pessoal. Vocês vão tentar dar checkmate nesse rei. Uma dica. Sempre leva o reizinho junto. Não adianta vocês ficar pulando o cavalo, pulando. Só os cavalinhos e para tentar dar o checkmate, vocês não vão conseguir. Vocês têm que levar o rei para um dos cantos do tabuleiro, juntamente com o rei e os 2 cavalos. Ok? Agora Lembrando que não pode ficar cara a cara rei. o rei não vai poder ficar cara a cara mesmo porque, tio Ronan, o tabuleiro, o programa não vai deixar, porque olha lá para você ver. Quando você tenta fazer uma jogada errada, ó, ele não deixa. Você clica no rei, por exemplo, ó, ele já mostra essas 3 casas vermelhas ali, o rei não pode ir. Olha que bacana. Por isso que aqui no site é mais fácil de jogar. Vamos ao próximo. Position Setup. Clica na peça, tira ela por aqui e põe o bispo. Vixe, essa é difícil. Legal, Move Zone. Aí, pessoal, eu considero esse aqui o mais difícil de todos, ó. Esse aqui eu particularmente já tentei fazer, dar o checkmate, eu não consegui. Mas eu espero que vocês consigam, tá bom? Na próxima aula eu vou dar mais uma dica que está acontecendo aqui no site, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou dar essa dica importante para vocês que estão aí em casa, tá bom? Então, ó, por hoje é só. Muito obrigado, um abraço, fique com Deus.